Ao mesmo tempo, a rodovia vem chegando. O Brasil vai passando por mudanças. Desde 1930 se falava em trocar ferrovias por rodovias. No governo Washington Luiz assumiu o presidente da República. O lema dele era: governar é abrir estradas. Mas o foco dele era rodoviário, não era estrada de ferro. Então, isso acentuou na medida em que vai mudando os paradigmas, né? Com o JK, a rodovia ganhou espaço de verdade. E as ferrovias, a manutenção de uma ferrovia é muito complicada. O asfalto você põe de 10 em 10 anos e olha lá, já ficou aí muito mais do que isso. Deu um buraco, você vai lá e tampa. A linha de trem não é assim. Ela tem que ser mantida alinhada, ela tem que ser mantida nivelada, exige o pessoal para tomar conta daquilo ali. Ela é mais suscetível às mudanças do ambiente, porque barranco, é dificuldade para limpar, né? Tem todo, o material só passa, o material rodante tem que ser mantido, são máquinas específicas para rodar naquele trecho. Enfim, é um pouco... A ferrovia hoje só é justificada quando você tem um volume muito grande de carga para transportar. E vamos lembrar, quando transfere a capital do Rio de Janeiro para Brasília, o Rio de Janeiro perde expressão no sentido da economia. E aí ele deixa de ser o nosso mercado consumidor principal. Porque não é que os deputados, os senadores comiam o nosso queijo, nossa manteiga. Mas quando uma cidade é a capital, o movimento está todo ali. E as pessoas iam lá buscar as nossas mercadorias para levar para outros países e para outros estados. Quando você tira o foco e leva para Brasília, a decadência começa no estado do Rio de Janeiro e pula para a Zona da Mata. Aí a Zona da Mata vai chegar a ser uma das regiões mais pobres do estado. Porque não tem mais café, não tem mais mercado consumidor para manteiga e para o queijo, como tinha no passado. E vai mudando, tudo vai mudando. E o resultado da mudança é que o governo começa a cortar os ramais deficitários. Quando o governo começa a cortar os ramais, onde está dando prejuízo? Aqui, corta. E assim foi. Lima Duarte deu uma sorte desgraçada. Porque quando corta a linha em 68, a rodovia já tinha chegado. Então a gente não sente o baque. Agora, imaginem Santa Rita de Jacutinga. Um lugar que tem trem desde 1884. Tinha trem desde 1884. Quando a Valenciana chegou lá. Estrada de Ferro Santa Isabel, Valenciana, chegaram lá. Chega em 1968, corta a linha que ia para o Rio de Janeiro, corta a linha que ia para Bom Jardim. O que faz com leite? Jogava leite fora. O que faz com manteiga? Aí, quando você corta um na cabeça, surge outro. O pessoal começou a usar caminhão. Mas e estrada, pô? Por conta das ferrovias funcionarem bem, ninguém cuidava de estrada. É o nosso caso para Juiz de Fora. Porque a ferrovia dava conta. Cai um barranco, logo o pessoal vinha e tirava, né? Levava um aterro, logo vinha refazer. Então, a estrada não, a estrada era complicada. E aí os caminhões não davam conta de levar o leite até a linha mais próxima. E o leite era jogado fora. Aí o pessoal faz o quê? Bem, vamos para a cidade. Não dá para morar mais na roça. E aí as cidades crescem. Nessa época, uma grande parte da população do nosso interior vai embora para o estado do Rio, trabalhar na usina siderúrgica. Por quê? Nossa participação na guerra, a gente ganha, né, uma usina de terceira lá, já desclassificada para os padrões deles, mas para nós ela é novidade, e instala em Volta Redonda. Então o Vale do Paraíba larga o café, larga e volta aquela região ali, né? Polariza. Então o pessoal começa a descer para Juiz de Fora, outros vão para Belo Horizonte, acompanhando a economia, outros vão para outros lugares, né? Outros vão para o Paraná, tem muita gente aqui no Paraná. Você acha a gente daqui em Rondônia. Tudo era gente que morava aqui no interior do município. Aí perde o sentido ter uma linha em São Domingos do Abucano, para quê? Perde sentido ter uma linha nesse lugar, para quê? Estava dando prejuízo, o governo tinha que pagar, os caminhões já estavam fazendo o serviço, trazendo as mercadorias de Juiz de Fora, pela história que estava sendo ainda construída. Em 1970, só tinha asfalto até, me parece que até Penedo, região de Penedo ainda tinha asfalto.
Para cá ainda não tinha asfalto não, só tinha a base pronta. Então, eu estou falando essas coisas para a gente entender porque que a linha foi embora. O pessoal fica no saudosismo, sim, era maravilhoso, era bonito, era romântico, mas não justificava economicamente, né? E a cidade, por sua vez, com a crise começou a fazer laticínio para todo lado. Hoje faz queijo de todo jeito, né, para todo lado. O laticínio ainda é a nossa principal economia, né, nosso ramo econômico, mas ele começou a ser escoado de outras formas. Se tivesse ligado a Bom Jardim, talvez hoje a gente tivesse uma situação diferente. Lá em 1900, por quê? A gente estaria conectado com a linha que transportava minério antes da Ferrovia do Aço. Aí Juiz de Fora poderia até, inclusive, ter tido uma siderúrgica. Não com sucata, que hoje é com sucata, né? Mas se tivesse chegado o minério antes, talvez, quem sabe, Juiz de Fora teria se desenvolvido. Mas isso são suposições, né? A linha não era assim as mil maravilhas, não, gente. Os trens atrasavam muito. Havia dias que levava mais de 4 horas para chegar a Lima Duarte, que era trem misto. Cada estação que parava tinha que descer carga, subir carga. Caía barranco direto. Esse quilômetro aqui 340, que é o último aqui, ó, esse morro aqui onde a gente chama de querosene, bairro satélite aqui, caía barranco todo ano, em todas as chuvas. Aí a linha, ali perto da esplanada, aquele barranco vivia, aquele aterro vivia descendo, até que a central jogou ele lá no pé do barranco, porque ele era no meio da vargem, ele passava quase no meio da vargem. E às vezes ficava uma semana esperando tirar coisa na pá, né? Aí ia uma máquina daqui para lá, quando tinha aqui, levava um pessoal, o pessoal atravessava em cima daqueles barreiros, pegava outro trem de lá e levava o pessoal para Juiz de Fora. Isso quando tinha essa possibilidade, porque houve dias, por exemplo, na época das chuvas, que caía barranco daqui a Juiz de Fora, então não adiantava o trem, não tinha nem como sair de Benfica para vir para cá. Daí o pessoal fazia o quê? Ia a pé, chegava nos barrancos, passava a pé, seguia, né? Os estudantes levavam o maior prejuízo, porque não podia perder aula. E, enfim, não era mil maravilhas. As máquinas funcionavam muito velhas. Para cá ficava sempre material rodante pior, né? Aqui ainda chegou a rodar as diesel elétricas. Isso já foi lá pro finalzinho, acho que 66, 65. A diesel elétrica chegou a vir a Lima Duarte. E por isso a população de Lima Duarte não sentiu tanto a falta do trem. Chega em 1968, a ferrovia é extinta, o ramal é extinto. Extinto quer dizer, ele deixa de funcionar, mas a linha ainda ficou um tempo. E a linha vai ser erradicada, porque aí quando você tira a linha acaba com tudo. Em 68 a gente interrompeu o tráfego. Aí a aviação Lima Duarte ganha impulso transportando os passageiros, né? Fazendo que os caminhões já faziam, os caminhões de leite levavam muita gente para Juiz de Fora. Chega a rodovia, chega a BR-267. Ela não tinha esse número, ela tinha outro número. Aí chega a BR-267, atual BR-267. Ficaram os pés das estações, os cortes, pontilhões, né? E ficaram aqui para cá fora. E a gente vai ter, alguns são aproveitados, como é o caso da estação, foram aproveitados pela administração. Os outros prédios, o prédio de manejo foi abandonado, o pessoal roubou as telhas, roubou a madeira, roubou os tijolos, que eram muito bons, só não arrancaram a plataforma porque não teve jeito. A plataforma ficou lá há muitos anos ainda, que é onde está a escola hoje. A prefeitura aproveitou o terreno, porque a prefeitura de Lima Duarte, ela administra esse trecho, daqui a Valadares. A estação do centro, da Paradinha, passaria para os Correios. Na maioria dos lugares onde a estação deixou de funcionar, ela passou para os Correios. Só que o Correio fica a 300 metros do centro da cidade. Então não tinha sentido. Aí o Correio devolveu para a administração da União, para os bens da União. A estação ficou abandonada e caiu. E graças ao bom Deus foi tombado. Senão eu tinha ido tudo embora também, né? Orvalho manteve a sua estação. Está lá de pé até hoje. É orgulho para o pessoal que mora lá, né? E é o que sobra ali também, né? De antigo é a igreja e a estação. O resto está no estilo modernoso, né? Mas o que ainda tem um pouco de harmonia é a igreja e a estação. E Penedo tem as caixas d'água, tem a estação, tem as casas de turma ainda de pé. Valadares tem a estação, tem a casa do agente, Aí em Manejo sobrou também a casa do agente da estação. Ainda existe a casa do agente da estação e as casas de turma em Manejo.
Lá para cima, depois vem Igrejinha, tem uma estação linda que vocês devem conhecer, de Pinho de Riga. É uma das poucas do estado de Minas Gerais que ainda se mantém de pé, sendo feita só de Pinho de Riga. Lá funciona hoje uma creche. E Benfica continua no ativa, né? Porque Benfica está na linha do centro, é base da MRS. E aqui a gente tem esse prédio. Tinha uma plataforma de 100 metros que foi cortada, mas basicamente é essa a história da nossa ferrovia, das nossas estações e um pouco então da história de Lima Duarte, né? Porque Lima Duarte sem o trem talvez teria entrado no processo de decadência. Ele já estava, né, no processo de decadência em 1915. 1915 foi uma fase que caiu muita arrecadação. E a ferrovia, de certa forma, segurou um pouco do tranco até que viesse a rodovia. Era rodoviária. Então, é inegável a importância da ferrovia para Lima Duarte.